velhas. Mas hoje os jovens, 15 a 29 anos, são aquela faixa da sociedade que mais apresenta esse comportamento. Por quê? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a psicóloga Elise Deknop, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Elise, mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na CBN. Bom dia, Gilson, eu é quem agradeço. Bom, a gente tem um tema delicadíssimo, né? Dados que você, inclusive, apresentou para mim num texto seu, falando sobre o suicídio na adolescência, dados da Organização Mundial de Saúde, mostram que, né, são dados de 2012 que você apresenta, são 804 mil pessoas, né, que tiraram suas vidas por causa de suicídio. Alarmante, né? É a segunda maior causa de mortes. Entre os jovens, sim. Entre os jovens. É uma coisa alucinante, porque a gente fala assim, pô, os jovens vão viver muito. Mas por que querem tirar sua vida tão cedo? A primeira pergunta que eu te faço, como é que a gente pode entender esses números? Gilson, eu acredito que seja a questão da falta de sentido na vida que os jovens têm, a falta do olhar mais para frente e perceber que eles têm um futuro, que talvez o que está acontecendo agora é uma coisa que pode se resolver, que o sofrimento deles agora vai ser passageiro. Nós que já passamos por problemas naquela fase, com 15, 18 anos, sabemos assim que aquele sofrimento que a gente estava tendo na época era real, era muito forte mesmo, mas hoje a gente olha para trás e vê assim, nossa, passou, eu evoluí, eu passei por aquilo vendo com tanta tranquilidade, mas o jovem, naquele momento em que ele está passando por aquele problema, ele não vê nesse sentido. Significa que aquelas coisas que nós vivemos, as coisas que nos construíram, nos amadureceram, têm um significado para a gente hoje. Falta esse significado para os jovens? De repente, o futuro perdeu o significado para quem tem hoje 15, 20, 25 anos? Eu acredito que sim, porque o jovem, ele tem essa característica do imediatismo, de viver intensamente o hoje, sem muita preocupação com amanhã, sem muita preocupação do que as consequências do amanhã. Então, assim, o que ele está sofrendo hoje é muito dolorido, é muito forte, e ele não tem essa visão de que amanhã vai passar. A gente tem a convivência de uma geração diferente da outra. Claro, as gerações mudam, as situações que a gente vive mudam, a nossa juventude, a nossa infância foi diferente de quem é jovem hoje, de quem está tendo a sua infância hoje. Mas parece que a distância entre o que nós somos como adultos e os jovens têm hoje é grande, né? Entre o que é as coisas que têm valor não tem, o que deve ser priorizado não deve, e uma dificuldade de diálogo entre quem é pai e quem é filho hoje, né? Quem são os pais, quem são os filhos. Como é que se cria uma ponte? Como é que se pode, dentro do ambiente doméstico, se evitar um suicídio? E você contou uma experiência, agora há pouco, antes de entrar no ar, que eu fiquei assim surpreso. Queria até que você relatasse um pouco ela, porque a solução para isso às vezes pode ser fácil, a gente acha tão complexo. Gilson, eu acredito muito na empatia. Ou, agora, no caso, a falta dela, né, entre o mundo em geral. O caso que eu estava te contando foi de um paciente que eu atendi há um tempo atrás, e eu soube há uma semana que ele perdeu a vida, né? Ele se suicidou. E durante as sessões, ele se sentia uma pessoa assim tão inadequado perante os colegas de turma, né? Perante a sociedade em si, ele era muito tímido. E esse era um fator muito crucial para ele. E ele acabou tirando a vida. E depois, alguns dias depois, eu vi que uma professora postou no Facebook sobre ele, né, sobre o falecimento, e as pessoas comentando nessa publicação, nossa, mas ele era uma pessoa brilhante, ele era o melhor aluno da turma, ele tinha um futuro inteiro pela frente. Então eu fiquei pensando assim, se ele soubesse que as pessoas pensavam isso dele, se ele soubesse um pouquinho o valor que ele tinha, talvez ele não tivesse tirado a vida dele. Talvez. Então, vou te fazer uma pergunta em cima disso. Por que o ser humano, na atualidade, tem essa dificuldade imensa de virar para o outro e falar assim, olha, você é importante, seu trabalho é importante, a sua forma de pensar tem valor? O que falta para isso? É o estar em si mesmado, Gilson. É a questão de você só pensar em si e não conseguir o valor do outro. Às vezes a gente mesmo está tão perdido dentro da gente que a gente não consegue olhar para o outro. As relações estão tão perdidas. E você perguntou em relação à questão doméstica, né, as relações domésticas. O pai e a mãe, aquela frase de efeito, né, quando eu tinha sua idade eu tive que trabalhar para conseguir o que eu tenho, poxa, você não valoriza o que você tem. Isso é como, eu faço uma relação assim, uma bolinha de tênis que bate na parede de volta. Isso bate no jovem e volta, não entra nele, não é uma questão que ele interioriza.
não faz sentido para ele, porque ele não teve que trabalhar para conseguir. O pai é que teve que trabalhar. Ele não passou pelas dificuldades que os pais passaram. Isso, então assim, ele não tem essa noção de que tem que trabalhar muito para ganhar as coisas. E os pais, ao mesmo tempo, olham para o sofrimento dele, para o bullying que ele está sofrendo na escola, para a inadequação do corpo em que ele sente, e também não conseguem, então, alcançar, ter a dimensão do sofrimento do jovem. Então fica cada um nas suas dores, ali, cada um nos seus problemas, e não consegue, então, trocar. E sem diálogo. Isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta cruel para os pais de hoje. Eu já ouvi muitos textos sobre isso, e alguns psicólogos, cientistas sociais, que analisam essa situação. De que nós tivemos um adulto hoje, um pai hoje, uma mãe, que passou por dificuldades na vida, teve uma série de problemas, limitações. E tenta evitar que os filhos passem pela mesma coisa. Aquela ideia de vou privar os meus filhos do sofrimento que eu tive, para que eles cheguem mais longe na sua vida profissional e tal. E às vezes é isso que fez dessas pessoas maduras, né? O sacrifício. A gente tem, e isso pode ocasionar um ambiente para o suicídio, a gente tem evitado que o jovem amadureça, a gente tem evitado que o jovem se frustre. Sim. E isso é um problema muito grande. É um problema muito grande mesmo. De você dar, aquela questão, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. E o filho, ele não precisa do que ele quer. Aquela ideia assim, eu vou dar para o meu filho o que ele quer. Eu não preciso dar o que ele quer, eu preciso dar o que ele realmente precisa. O que ele precisa é de diálogo, é de amor, carinho e limite. Então ele não precisa de um iPhone novo, ele não precisa de uma viagem para Disney. Se tiver condição, ótimo, bacana. Mas ele precisa muito mais do que coisas de valor, ele precisa da relação. Uma vez eu estive aqui, a Luciana Penha disse que tinha visto um artigo, ela não soube me dizer a fonte, que os pais, eles têm em média de 14 minutos por dia com o filho. Esse é o total de minutos de atenção que ele dá para um filho. Eu ainda brinquei com a Lu, eu falei, será que é tudo isso mesmo? É muito pouco que a gente divide, o tempo que a gente divide dentro de casa com uma relação saudável ali de conversa, de diálogo. E às vezes o 14 minutos também é mal trabalhado. Sim, porque daí é aquela questão do julgar o tempo todo, né? Olha, às vezes a questão do rendimento escolar, por exemplo, né? É uma pressão tão grande que você só estuda, ainda tira nota baixa e tal, mas, ok, vamos tentar entender. Por que você tirou nota baixa? Qual que é a sua dificuldade? Será que você está tendo algum problema de aprendizagem? Vamos analisar melhor, então. Agora, quando a gente tem esse jovem que está passando por essa dificuldade de diálogo, né, e ele tem acesso a jogos, a tecnologia está aí, está disponível, ele tem acesso a redes sociais, ele tem jogos bastante interativos, alguns deles, né, com uma reprodução da realidade fantástica. Sim. Isso gera nele algo positivo ou negativo? Até onde isso pode levar a um comportamento suicida? Pois é a virtualização das relações, né? Até teve um aplicativo que eu estava pesquisando, em que funciona como se fosse um amigo virtual. Então, o jovem está precisando disso, de ter um amigo virtual, ao invés de ter um amigo real ali, né? É muito complicado, Gilson, porque o jovem realmente ele tem procurado na internet as relações e não uma relação real. A questão da comparação, quando você está também ali numa rede social, você vê a pessoa que posta, nossa, ele tem muitos amigos, ele tem uma influência social, olha como ele vai em festa, olha como ele... E a pessoa se sente ali no seu mundinho, nossa, olha como o mundo do outro é muito melhor que o meu. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, isso é um fator muito importante, é muito sofrido para um jovem que vê isso. E às vezes a pessoa que muitas vezes o jovem que postou aquela viagem, postou aquele, também não tem a vida tão boa assim, né? Mas ele quer esconder as suas mazelas. A gente só posta, a maioria das pessoas só postam no Facebook, Instagram, essas coisas, aquelas em busca de curtidas, né? Quantas curtidas eu vou ter numa foto? Então tem que ser uma foto legal, dizendo que eu tô feliz, para que as pessoas vejam que a minha realidade é boa e muitas vezes não é. Na internet, o que mais tem quando se fala de redes sociais é mentira, né? As pessoas postam coisas que não fazem, que não são, e alguns compram isso como uma verdade. O jovem de hoje se sente muito cobrado, ou ele efetivamente não sabe o que fazer com o que ele tem na vida. O futuro, o que é o futuro para o jovem? Isso pode combater o suicídio? Isso pode ser um contraponto ao suicídio? Sim, Gilson. Eu acredito assim que se você tiver uma conversa com um jovem,
em relação ao que você quer ser quando crescer, né? O que você... os pais, eles devem ser a margem do rio, né? Vamos fazer essa analogia. Então, assim, é preciso com que você mostre para o seu filho quais as opções que você tem para quando ele crescer, digamos assim, né? E que ele vá naquela direção, porque senão fica todo mundo perdido. Eu não sei o que eu quero ser, eu não sei. Eu sempre faço essa pergunta para os jovens que eu atendo. Como é que você se imagina daqui 5 anos? 5 anos é um tempo curto, 5 anos passa rapidinho. Ainda mais para isso, eu vou viver quase 100 anos. Então assim, não sei o que eu vou ser daqui a 5 anos. O que é ruim, né? Muito, eles não têm perspectiva. Eles não conseguem entender o que está sendo feito hoje tem consequências amanhã, seria isso? Hoje Sim. É hoje e pronto. Sim, hoje é hoje e pronto. Agora, você como profissional, é difícil tentar construir algo diferente e dar uma perspectiva ao jovem? Até onde a família entra como grande solução ou grande problema para esse jovem? Pois é. O jovem que vem para terapia, né? Muitas vezes ele vem porque os pais não deram muito conta de dar solução para o que ele estava sentindo. Então, encaminhou para a terapia. E é ótimo isso. Que bom que ele está sendo encaminhado para alguém que tem, né, um mecanismo para tratar dele. Mas, assim, ele vem realmente de uma família que não deu conta de tratar aquilo, que preferiu passar para frente a bola, né? Então, muitas vezes, assim, ele vem de uma família que não tem diálogo, ele vem de uma família que não sabe mesmo lidar com tudo aquilo. Agora, quando você chama a família, e às vezes mostra que a família tem uma parcela de responsabilidade sobre o comportamento preocupante do jovem, a família resiste em assumir isso? É difícil, às vezes, tratar a família mais do que o próprio jovem? Sim. Criança, por exemplo, não é uma faixa etária que eu atenda. Porque eu digo assim, eu chamo os pais, alguém que me procura para eu atender o filho. Eu vou chamar os pais e dizer, olha, de acordo com o que você está me dizendo que seu filho está apresentando, talvez o problema esteja na relação dentro de casa ou na escola. Então, assim, infelizmente a família é muito responsável pelo que acontece com um jovem, com a criança hoje. E aí, aí o pai resiste, né? Quando você vai tocar na relação dele. Tipo, muito. Porque, assim, a gente faz o que pode, né? O pai e a mãe, eu acredito assim, que não é na maldade que eles não fazem. Certo. Mas tem que ter uma tomada de consciência de perceber assim, ok, o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso, mas talvez se você possa fazer diferente, então, do que você está fazendo. O que eu acho engraçado, daí você me corrija se eu estiver enganado, as gerações passadas, os pais conversavam muito pouco com os filhos, né? Aquela questão repressora, né? Mais repressora, o que tem que ser feito, não tem muito o que se falar, né? E quase sempre reproduzir a vida dos pais era a solução para o futuro. Essa dificuldade de ser educado para o diálogo, como alguns pais, né, foram educados com os seus pais, né, de não ter um diálogo, é o que impede eles de terem diálogo com os filhos. Se expor para o filho, para alguns pais, é uma coisa muito difícil. Eu percebo que hoje em dia não, Gilson, porque nós somos uma geração em que temos um pouco mais de liberdade. O problema, eu acho que não está muito nisso, na questão de se expor. É a falta de tempo e a falta de dedicação, eu acho. Porque dá trabalho criar filho. É o assimismado que você fala. Não é bolinho criar filho, assim, é muito complicado mesmo, né? Você tá ali dedicando um tempo para que ele possa falar. Então é a questão, assim, realmente de exercitar a empatia. Exercitar realmente essa relação de você se colocar no lugar do outro. Elise, você deu algumas dicas já durante a sua fala. Como é que se previne? Como é que os pais que estão nos ouvindo podem ficar mais atentos e, de repente, pensar se, às vezes, um elogio, uma conversa com meu filho pode ter um grande efeito para tirar ele dessa situação perigosa? Que, é claro, a gente não quer isso, mas pode levar a um suicídio. Como é que se pode agir? Gilson, as pesquisas que eu li apontam que 90% dos suicídios eles poderiam ter sido evitados. E que, em grande parte, a família, quando olha em retrocesso, percebe que esse adolescente deixou pistas que iria realmente se matar. Então, é assim, tem algumas coisas, quando você começa a perceber que tá diferente, que o adolescente está mais quieto, está mais... ou uma calmaria... o que eles falam assim, uma calmaria, como eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, mas assim, ele ficou mais quieto, ele ficou mais tranquilo,
aquela ebulição toda de sentimentos, da impressão que deu uma acalmada, assim. Aquela aparente normalidade. Exatamente. Né? Então, preste atenção, porque de repente, assim, ele está decidido, é aquilo que eu vou fazer e pronto, então eu não preciso mais se preocupar com isso. E assim, o uso de álcool, o uso de drogas no adolescente também tem que ser verificado. Então, as famílias geralmente começam a perceber que, nossa, ele realmente deu sinais. E aquela questão assim também, quando houve uma tentativa de suicídio, nossa, ele fez isso para chamar atenção. Que bom que ele fez para chamar atenção. Então, o que ele está precisando? Que atenção, o que você pode fazer com o que ele fez isso agora? Quem está vivendo uma situação dessa? Você tem como procurar alguém? Você tem algum número para ligar? Pois é, eu acho muito interessante. Tem o serviço do CVV, que é um serviço no Brasil todo, né? Que tem alguns números de telefone, se não me engano é 141 e 188, dependendo de cada estado, que é um número enorme de voluntários. Até aqui em Maringá estava tendo há pouco tempo uma seleção para voluntários, que tem ajudado muito. A função deles é uma escuta amorosa, sem preconceito, mesmo que as pessoas podem ligar e conversar com os atendentes. Eu acho muito legal isso. Elisa, eu tenho aqui uma pergunta do ouvinte, do Felipe, né? O Felipe pergunta o seguinte: ele gostaria de saber se essa parcela de culpa que as famílias têm está no tempo dedicado às mídias. Por exemplo, todo mundo hoje está com o celular à mão, WhatsApp, Facebook, né? Ou é mesmo em ignorar, né? Em observar os filhos e tentar observar o comportamento dos filhos. Aonde que está a culpa das famílias? Nas duas coisas. Nas duas coisas. Eu acho. Eu estava pensando até uma coisa ontem, que tem aquele fato do Santos Dumont dizem que ele tirou a sua vida por conta, assim, ele começou a perceber que o que ele tinha inventado não foi muito legal na época, porque estavam usando como bombardeio, né, os aviões. Eu fico pensando que talvez se ele tivesse inventado a internet, se ele teria tomado a mesma atitude hoje, assim, sabe, de ver que o que ele fez é bom, de uma certa forma, em relação à internet. Hoje a gente sabe em tempo real o que acontece do outro lado do mundo. Mas isso das relações, de terem se perdido, eu acho muito preocupante. E não tem uma coisa que dá para voltar atrás, né? Ok, vamos zerar a internet, vamos parar com isso. Vamos parar com essa brincadeira, vamos desligar toda a internet. Então não tem como, né? Mas é a questão assim, de você usar como uma ferramenta, um instrumento. É bom, né? Mas ao mesmo tempo tem a sua perversidade, né? Ou seja, usar de forma moderada e saber monitorar e saber que tem um ser humano por trás do que a gente está escrevendo, né? Então, e pais, assim, eu vejo muito dizer, meu filho fica o tempo todo fechado no quarto, só na internet, e aí não se relaciona, o que eu faço? Oxe, você é pai dele, vai lá e desliga o computador, tem que ter limite, tem que saber, assim, os pais têm medo de não ser amado pelos filhos, então eles não conseguem impor os limites. Enquanto o filho está dentro da tua casa, você ainda pode estar fazendo alguma coisa. Elise, muito obrigado por essa conversa agradeço. aqui na CBN. Conversei com a Elise Deknop, ela é psicóloga, falamos sobre o suicídio, falamos vários dados, comportamentos, análises, inclusive perguntas de nosso ouvinte, agradeço a participação do ouvinte. E a Elise comentou um pouco sobre o tema que preocupa, né? O crescimento do suicídio e o quanto que isso afeta a vida das pessoas. E, claro, a gente tem como prevenir. Às vezes a atitude é simples. 10h27.